Santos, dos clubes da região e dos times da capital. Eu, Alex Frutuoso, vou estar com você todas as segundas-feiras, portanto anote aí na sua agenda. Esporte em Destaque aqui na Nova FM. Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina, ZYU 752, Nova FM 92.5. Bom dia, sextou! Hoje é sexta-feira, dia 20 de abril de 2018 e começa um sextou aqui na Nova FM todas as sextas-feiras, das 9 às 10 horas da manhã. Eu, Ariane Rocha. Eu, Paula de Donato, como a Ari já falou, todas as sextas-feiras estaremos com vocês. E, claro que sempre trazendo assuntos um pouco mais leves, já que sexta-feira é quase dia de folga, né, Ari? Ah, é verdade. Sexta-feira é o dia em que todo mundo já está naquele clima de descanso, quase todo mundo. Lembrando que tem aqueles que fazem os plantões no final de semana, médicos, jornalistas. Mamães. Mamães 24 horas, Mamães né? e papais 24 horas. Inclusive a gente está aqui de plantão em casa, né? A gente que tem filho, então fica antenado 24 horas. Aliás, depois que a gente é mãe, nunca mais a gente tem uma noite tranquila de sono, né? Então, fale por você, né? Assim, eu digo sono leve, sono leve. Não, sono leve é difícil. Por exemplo, a gente faz, lá em casa a gente faz cama compartilhada. Agora os pediatras que estão ouvindo estão quase me matando. O Miguel dorme no meio, a Ana Clara dorme do outro lado. Aí Miguel a gente acorda de madrugada com uns chutezinhos, umas voadoras, mas tranquilo. Massagem, né? Massagem. Você sabe que a minha filha, ela acorda de madrugada, ela vai pra minha cama, aí ela dá a volta na cama e vai pro lado do pai. Aí fala, papai, posso dormir com você? Aí ele responde, não, vai pra sua cama. Ela, eu não quero, obrigada. E como é que você vai resistir, né? Nunca, não dá pra resistir uma coisa dessas. É um suborno de amor, né? Os filhos subornam a gente com amor, tá valendo. É verdade. Emoção à flor da pele. Por falar em emoção, Paula. Por falar em emoção, Ariane, o nosso convidado de hoje é super especial. Hashtag a gente ama ele. Love you. Love you. Porque além de ter sido nosso professor, ele é antropólogo e terapeuta. Ele trabalha com terapia de liberação emocional, terapia do sono e terapia dos sonhos. E o nome dele é Ariane Rocha. Daryl Champlin. Tudo bem? Bom dia. É um prazer enorme receber você aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Daryl, a gente te chamou aqui sexta-feira pra gente fazer um bate-papo falando das emoções. A gente já abriu o programa falando aí das emoções da maternidade, da paternidade. E você é terapeuta especializado em terapias de liberação emocional. Então, pra gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho pra quem tá ouvindo o que é a terapia de liberação emocional. Terapia de liberação emocional é uma coisa, digamos, relativamente recente na história da psicologia. Quando a gente fala de coisa recente, a gente está falando de talvez 30 anos ou menos. Isso é recente no desenvolvimento científico, seja como for. E trata de liberar emoções através de duas técnicas simultâneas e conjugadas. O que a gente trabalha é com o sistema de meridianos chinês, que é o mesmo do sistema que é utilizado na acupuntura. A gente trabalha sem agulhas, então é só com pressão de dedo em pontos de pressão, onde energias, porque tudo é energia, teriam ficado retidas quando a pessoa teve uma emoção. Uma emoção mais forte, algum trauma, alguma coisa que incomodou muito. E a gente localiza estes pontos no corpo da pessoa, manipula, fazendo pressão naqueles pontos. E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente reprograma a memória. A gente reprograma aquela lembrança. Então tem a liberação, porque além de você desprender a energia, de novo eu insisto, tudo é energia, a gente torna ou transforma uma memória, uma lembrança que é traumática, através de uma técnica de programação neurolinguística, a gente transforma essa lembrança traumática numa lembrança positiva. E muitas vezes a gente faz verdadeiramente a substituição daquilo. Então a gente usa técnicas de afirmações positivas, começando na verdade com as que são mais pesadas, as mais fortes, depois a gente substitui por lembranças que são muito positivas. E o efeito é nada menos do que espetacular em alguns casos. E é incrível de você assistir a pessoa que tinha uma retenção emocional, que estava presa com aquele assunto, às vezes há décadas,
em questão de algumas horas, literalmente algumas horas, e é isso que faz diferir muito da psicologia ou da psicoterapia tradicional, convencional. Literalmente, em algumas poucas horas, a pessoa consegue não apenas lidar com aquela lembrança, mas tê-la substituída por alguma coisa muito mais interessante, muito mais positiva. Então é a linha nova da psicologia positiva da energia. Quando você fala de ser positivo, isso está relacionado ao nosso pensamento pela manhã, às palavras que a gente fala, porque é muito comum a gente ouvir o termo, nossa, essa pessoa é muito negativa, sempre está reclamando. Isso realmente interfere no que pode acontecer no nosso dia, com o nosso futuro? Vamos lá com alguns números. São estimados 70 mil pensamentos por dia. É o que a gente estima que as pessoas têm, até 70 mil pensamentos por dia. Como chegou ao cálculo, não tem certeza, mas os especialistas chegaram a esses números. Destes 70 mil pensamentos, 80% são repetidos. Pelo menos. E destes 80% repetidos, 90% são ruins. O que significa que a gente passa o dia tendo em torno de 60 mil pensamentos repetidos e ruins. E está demonstrado que quanto mais a gente pensa negativamente, mais a gente pensa negativamente, mais a gente pensa negativamente e mais a gente pensa negativamente. O que isso acarreta no cérebro? É uma mudança no nosso, inclusive no sistema hormonal. A gente passa a ter muito mais carga de, por exemplo, cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando você tem muito hormônio do estresse correndo dentro de você, aumenta ainda mais a negatividade, aumenta mais a sua dor física, aumenta mais as suas dores, seus pesos emocionais. E, portanto, você entra num ciclo viciado e vicioso que te torna mal, ou digamos, não mal do ponto de vista de ser uma pessoa ruim, mas se torna do seu sistema, inclusive nervoso, algo que opera na negatividade. E isso transmite para outras pessoas que te cercam. Então podemos dizer que o estresse no mundo de hoje, nos tempos de hoje, estão relacionados aos pensamentos negativos? Podem estar, ou pelo menos sua grande parte? Diretamente. E para piorar, a Organização Mundial da Saúde estima que nos próximos 20 anos, talvez, a depressão substitui câncer como a segunda doença mais prevalente do mundo, perdendo apenas para doenças coronárias. O que significa dizer que os índices de depressão que a gente alcançou hoje são históricos, não tem referência histórica, não tem comparação em momentos anteriores, que leva a outros índices terríveis, como por exemplo suicídio. Só para comentar. O suicídio não é divulgado pela mídia, né? Então, e são mais pessoas que morrem por ano de suicídio do que a somatória das atuais guerras no mundo. As atuais guerras sendo da Síria, do Afeganistão, do Iraque, os conflitos africanos. Todos estes conflitos somados não dão um número de indivíduos que morrem de suicídio por ano, que está gerando em torno de 800 mil pessoas. Isso é um momento sem precedentes na história do nosso planeta, causado por uma série de coisas, que é começar celular, navegação em rede social, enfim, todos esses bonitos hábitos que a nossa sociedade desenvolveu socialmente nos últimos 20 anos, talvez. E tá levando a gente pro buraco. Agora, é uma coisa que eu sempre, pra mim, realmente é um questionamento. Eu vejo a tecnologia como uma coisa muito boa se usada da forma correta. O que a gente nota, como você falou, por exemplo, rede social. Eu queria viver no Facebook, né? Todo mundo fala assim, eu quero viver no Facebook, porque tudo é maravilhoso, sim, tudo é lindo, né? Então a gente sai daquele padrão, antigamente, que as pessoas mostravam, entre aspas, as suas vidas perfeitas de janela para janela, e a janela agora é o mundo. Então isso também causa essa perfeição que a gente vê nas redes sociais, todo mundo sempre lindo, feliz, alegre, maquiado, não tem problema nenhum. Isso causa uma expectativa nas outras pessoas. A gente sabe que existem, todas as pessoas são diferentes, existem níveis de pessoas que têm mais tendência a ter algum distúrbio como depressão, como ansiedade,
Nessas pessoas, essa perfeição aparente, ela causa essa ansiedade que pode levar a quadros depressivos e mais graves também? É o que a gente tem mais observado nos últimos 20 anos. É o que tem de fato acontecido. Quando você olha no Facebook dos outros, você olha na página dos outros e está tudo bonitinho. Eles estão fazendo uma festa para a qual você sequer foi convidado, embora você conheça todo mundo. Você tem um surto, não vou chamar de depressivo, mas de ansiedade. E quando isso se repete com frequência o suficiente e se torna hábito no seu cérebro, você está pré-condicionado. Quando você vai lá olhar, a sentir surtos de felicidade quando alguém curte alguma coisa que você postou. Mas é um surto mesmo. Vai, o hormônio da felicidade, enfim, dopamina, serotonina, dispara. Deixa você bem contente, dura mais ou menos uns 2 ou 3 minutos aquela felicidade, volta à linha de base. E se você, enquanto você roda lá na linha do tempo, você encontra alguma coisa que alguém fez, que você não participou, que alguém está mais bonita, você acha, do que você, enfim, ocorre o oposto. Então você está sempre na gangorra, sobe e desce emocional, afetando diretamente seu sistema nervoso, seu sistema emocional. Isso torna de você uma pessoa, em curto prazo, menos feliz do que você achou que você era. Agora, dizer que a tecnologia é uma coisa ruim, aí já é um salto muito grande. Porque a tecnologia, ela, como dizia um amigo meu, um martelo você pode usar para construir uma casa, ou você pode usar para matar sua mãe, porque ela não fez a mistura certa para você. Então, um martelo é uma ferramenta, é uma tecnologia. Mesma coisa com as tecnologias de rede social. Elas podem ter uma função muito importante. Para mim, serve muito para lembrar de aniversário dos outros. Tudo bem, é praticamente hoje só para isso que eu uso, ultimamente. Mas tem funções importantes. Acho bacana. Só que está deixando, do jeito que está sendo usado, o mundo doente. Outro dia eu estava num restaurante, tinha uma família de 4. Os 4 estavam no celular. Os 4 estavam escrevendo mensagens. E eu fiquei teorizando se eles não estavam escrevendo mensagens uns para os outros, em vez de conversar, sabe? Mas acho que não, acho que estavam todos ausentes do momento. Isso não pode ser bom. E as redes sociais também, o que a gente percebe, algumas pessoas, elas têm a necessidade de se autoafirmar, de mostrar para as outras pessoas onde elas estão, o que elas estão fazendo, que aquilo é tudo lindo, maravilhoso, que está sempre feliz. E isso, a gente pode dizer que seria como uma farsa, entre aspas, porque nem sempre a pessoa está 100% feliz. Existem dias ruins. Aliás, se você tirar a média, há mais dias ruins do que bons. Se você tirar a média pela sua perspectiva. Você pode tornar a sua perspectiva neutra ou positiva. Pode. Mas na humanidade, a maior parte das pessoas trilha a trilha ruim, negativa. Fingir que está tudo bem é um mecanismo. E as pessoas fingem que está tudo bem. Agora, por quê? Por que a pessoa vai no Instagram, tira uma selfie e arruma aquela selfie de forma a deixar ela absolutamente perfeita? E os filtros hoje estão fazendo o que a gente fazia manualmente antigamente. Então você põe o filtro lá, a pessoa fica impecável. Mas parte do estímulo disso é atrair curtida. E a curtida é o mecanismo que te deixa feliz. É como uma dosezinha de cocaína a cada tantos minutos. Te deixa feliz porque alguém olhou e admirou. Não é necessariamente uma farsa, por assim dizer. É um mecanismo para retroalimentar uma emoção, para te deixar sentindo melhor do que outros, para te deixar sentindo melhor, ponto. Entende? É como consumir uma dosezinha de cocaína a cada tantos minutos. Eu já presenciei algumas situações, até engraçado, deveria ser lamentável, mas é engraçado. Por exemplo, eu já vi casais assim, quebrando pau, assim, brigando, e de repente um deles vira, vamos tirar uma selfie? Aí dá um sorriso. Mundo feliz. Aí depois fecha a cara. E ou então aquele estresse pra tirar uma foto, vamos tirar uma foto, não sei o que, não ficou boa, vamos tirar outra, não ficou boa. E pra mostrar um ambiente feliz, só que as pessoas mal sabem o estresse que foi pra fazer aquele registro. Inclusive as pessoas que fizeram o registro mal sabem o que estava acontecendo no corpo delas, sabe? E é um ciclo que se retroalimenta cada vez mais e cada vez mais,
a ponto de a gente estar alcançando esses níveis sem precedentes de ansiedade que leva a níveis sem precedentes de outros tipos de doença mental. A gente, falando também citando mais um caso que eu vivenciei, na verdade, uma conhecida minha tinha acabado de ser mãe, e aí a gente sempre via no Facebook vários posts dela, dormia pros fracos, só os fracos dormem e tal. Né? Eu que o diga, né? E eu também... e eu tinha passado, tenho um filho de 6 anos e mais de 2 anos e meio, eu tinha passado por esse período de começo, que é uma mudança absurda na vida da gente, né? A gente tinha que falar, tô preparado. Não tá, só vai saber quando chegar. E sabia que não era bem assim, inclusive tive alguns episódios, assim, de ansiedade, de depressão pós-parto. Mas eu pensava, nossa, gente, mas será que é só comigo que isso acontece? Já sabendo que não, mas a gente fica com aquela ideia, né? Um dia encontrei com essa conhecida e aí, conversando, eu falei pra ela da minha dificuldade e tal. E aí, ela falou assim, nossa, você ficou mal? Eu também fiquei. Eu falei, mas como você ficou mal? Você tá sem dormir pros fracos? Então, isso pra mim foi muito chocante. As pessoas, elas querem mostrar que são fortes também. Eu acho que isso reflete muito em alguns grupos. Por exemplo, grupos de mães, de mulheres, adolescentes, jovens. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você, com certeza, deve ter atendido já algum adolescente, ou alguns adolescentes, ou muitos. A gente, falando de rede social, a gente tem o cyberbullying, que é algo que está acontecendo e toma uma proporção muito grande. E aí a gente também tem casos, muitas vezes, de suicídio atrelados ao cyberbullying. O que você vê no teu dia a dia que te chama mais atenção? Eu queria que você falasse dos alertas para as pessoas que estão ao redor de algum jovem ou adolescente que pode estar passando por isso. Eu atendo poucos adolescentes, mas no histórico dos que foram lá, por exemplo, eu tive uma cliente com 18 anos que seguia 2.000 contas de Twitter. Então, se você segue 2.000 contas de Twitter, o que você está fazendo durante o dia? Você está fazendo só isso. Só isso. E era isso que ela fazia. Até de madrugada, dormia e acordava já disparada de novo no tal do Twitter. Cyberbullying é a mesma coisa que bullying. Não tem distinção. A única distinção é o meio pelo qual isso se propaga. É o meio pelo qual as pessoas encontram uma maneira, um caminho que é utilizado para tornar mais público ainda o fato que tem uma divergência com outra pessoa. Os efeitos são iguais aos físicos, só que ampliados. Físicos, que eu quero dizer, é presencial, mas ampliados. E qualquer um que acha que isso é uma coisa leve deve reconsiderar o pensamento. Acho que um dos caminhos a serem empregados é afastamento pleno. E é muito difícil a gente dizer, porque cada personalidade, cada pessoa reage de uma maneira diferente ao mesmo estímulo. Mas eu não sei se é praticável, mas um distanciamento pleno de redes sociais nos casos de pessoas que são mais afetadas por esse tipo de processo. Mas é muito complicado, porque na sociedade espera-se que você tenha, por exemplo, acesso a redes. E talvez você já tenha até visto comentários, poxa, mas você não tem rede, você não tem Facebook, o que está acontecendo com você? O que você está tentando esconder? Entende? Agora, é um assunto complicado, é um assunto muito delicado para quem passa por isso. E as mesmas pessoas que têm reações negativas em presença ou presenciais têm ampliadas em redes sociais. É muito difícil você pegar, teria que ser mais caso a caso para você poder entender o que acontece com aquele indivíduo em particular. Mas não são só redes sociais. Por exemplo, também tem vício hoje que é de séries. E a ferramenta é a mesma. O distúrbio, outro. Entende? Então, o processo é complicado. Inclusive, o Gabriel tava tirando uma foto nossa que eu falei, deixa eu ver se eu aprovo. Vai passar pelo crivo. Tem que passar pelo crivo, tem que passar pelos fios, brincadeira, pelos filtros. Passou pelo crivo, não? Passou, tá aprovado. Perfeição
Fica difícil, né? Mas pelo menos Tem fica filtro. arrumadinha, né? A perfeição é muito chata, na verdade. Tem né, filtro, gente? tem A filtro. perfeição é muito chata. E, Daryl, como é que a gente pode lidar com essas questões emocionais com as crianças, por exemplo? Tem pouco conhecimento com o processo de criança, tá? Minha especialização é jovens adultos. E eu falo jovens adultos com certo peso, a gente fala isso em inglês, né? Young adults. Mas o young adult é geralmente de 20 adiante, né? Em diante. Teria que se ter um conhecimento bacana de pedagogia infantil para poder encaminhar uma criança que passa por esse tipo de problema. Não sou especialista nessa área, eu prefiro não especular. Agora, ao inverso, a mãe, eu acho que isso deve atingir 99,9% das mães que se culpam, que nunca se acham uma mãe perfeita. Como lidar com esse tipo de emoção? Normalmente, a mesma mãe que não se acha uma mãe perfeita é uma mãe que não se acha perfeita. Não se achar perfeita é uma coisa boa, porque a perfeição, de fato, não existe em nenhum campo. Se alguém me diz que é perfeito, eu desconfio. Se alguém me diz que sabe tudo, eu desconfio 2 vezes. Entende? Perfeição é inalcançável. Ela é inatingível. Não tem como você imaginar isso daí. Agora, existem mães que têm, não só mães, existem pessoas que têm como meta ter a perfeição. E essas pessoas normalmente são as mais estressadas, porque a gente vive num contexto imperfeito, onde a perfeição, de novo, é inalcançável. O que há a necessidade de fazer é um conceito que eu gosto muito, que deriva do budismo, que diz que a gente tem que seguir o caminho do meio. O caminho do meio é não achar que está tudo sempre errado. E não se deixar cair na vala do sempre está tudo errado. Muito menos tentar imaginar que é possível caminhar o céu do tudo é perfeito. Porque nunca vai ser. A gente precisa estar contente quando é negativo, porque a gente tem lição a aprender disso. A gente não precisa se deixar levar pela onda do tudo é positivo, porque não existe isso. E a gente precisa buscar o equilíbrio do caminho do meio, que é a coisa mais saudável que pode existir. Reconhecer que pode ficar triste, reconhecer que pode ter sintoma de ansiedade, lidar com aquilo, reconhecer que pode ser intensamente feliz, mas que essa intensa felicidade não vai durar para sempre e que de vez em quando a gente desliza. Portanto, eu não sou budista, mas os conceitos são muito interessantes e este aí eu procuro praticar todos os dias. E procuro, no consultório, levar as pessoas a verem que não é tudo ruim. Não, nunca vai ser tudo bom também. A gente precisa caminhar no meio. Agora, voltando a falar um pouquinho aí dessa questão entre pais e filhos. Primeiro, são 3 perguntas em uma, olha só. Primeiro, o que você vê que as pessoas chegam ao teu consultório falando mais a respeito? A gente tem uma máxima aí na psicologia tradicional de que que a origem de todos os males, entre aspas, né, tá na nossa infância. Então, eu queria que você falasse a respeito se realmente a infância marca a vida desses adultos, como você já falou. E também uma outra questão. Há algum tempo atrás eu ouvi uma palestra de uma escritora muito conhecida, muito famosa, na Universidade de Harvard, e ela falando a respeito da vida dela, ela disse que existe um momento para você parar de culpar os seus pais pelas coisas erradas da sua vida. E esse momento é o momento em que você passa a ter o poder de tomar as suas próprias decisões. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Quanto a infância marca a gente na vida adulta, a infância, adolescência, enfim, e quando que a gente tem que parar e falar, não, agora é por minha conta. Foi revisto, inclusive, mas tradicionalmente acreditava-se que 0 dia aos 7 anos de idade são um período que mais marca uma pessoa, porque é ali que ela aprende o sim ou não. É ali que ela aprende o que é aceitável, o que não é aceitável, o que pode e o que não pode. 0 dia aos 7 anos de idade, tradicionalmente é visto como o momento da formação da psique do indivíduo. É claro que a gente, ao usar estes dados, a gente exclui coisas mais místicas e espirituais. Tem uma grande fatia da sociedade que acredita que a gente traz marcas de encarnações passadas, mas não vamos entrar no mérito. Inclusive tem terapia para isso, terapia de regressão para vidas passadas, que é extremamente eficaz. Se a memória que você está tratando é sua ou não,
Se não é uma lembrança que você herdou geneticamente, é outra história. Não vou nem chegar nesses méritos, mas 0 a 7 é um período importante. Mais recentemente, eu li um especialista falando que 0 dia aos 2 anos de idade é ainda mais importante do que 0 aos 7. Somos formados em 3 grandes personalidades, do 0 aos 7 anos. A personalidade de criança, isso não é cronológico. É aquele indivíduo que considera que outros estão sempre certos, ele está errado. A personalidade adulto, também de novo não é cronológico, que o indivíduo pensa que estão todos errados menos ele. E depois você tem o que a gente chama de personalidade adulta, que é o caminho no meio, né? Nem sempre eu estou errado, nem sempre eu estou certo. Isso é tão marcante para o indivíduo, mas tão marcante para ele, que cria-se o que a gente chama de sistema de crença. A gente acredita que a gente é limitado. A gente acredita, ou no outro extremo, que a gente não é. E a professora de Harvard que diz que tem que chegar uma hora que a gente precisa parar de culpar os nossos pais, parar de culpar ou parar de dizer que eles foram responsáveis também pelos nossos sucessos. Pura verdade. A gente tem toda a responsabilidade pelos nossos atos e pelas consequências dos nossos atos. Só que não é tão simples. Se desde 0 dia eu estou convencido que está todo mundo certo, eu estou errado, neste sistema de crenças, a não ser que eu faça uma reprogramação dele, eu vou permanecer. E eu vou permanecer uma boa fatia da minha vida, a não ser que eu perceba que aquilo ali é extremamente negativo. E isso eu vejo todos os dias. Todos os dias em consultório. Pessoas que acreditam que são insuficientes, que são incapazes, que não têm valia, porque foram convencidos lá atrás, e às vezes não é intencional que o pai ou que a mãe faz isso, porque não tem manual para ser pai ou para ser mãe. Mas a criança traz aquilo ali, porque afinal das contas, qual que é o seu modelo referencial? Qual que é o seu ponto de referência? O adulto que está te criando. E se o adulto que está te criando diz que você é ruim, que você é mau, que você é incapaz, e diz isso frequentemente, ora, o modelo é aquele e você vai acreditar. Se por outro lado dizem para você, isso também é um outro problema, dá um tapinha na sua cabeça assim, não, você pode fazer o que você quiser, porque você é capaz para tudo. Também é mentira. Porque todo mundo tem dons. E alguns não têm. Não tem como fugir dessa lógica. E hoje, um dos grandes problemas sociais é a mãe e o pai dizem para o filho que o filho pode ir a absolutamente tudo o tempo todo. E o que você vê quando a criança enfrenta uma barreira mais para frente é a ansiedade, é a depressão, porque afinal das contas ela não está equipada emocionalmente ou fisicamente para superar tudo, para fazer tudo. Então a gente gira de novo no outro ciclo. Num outro círculo que a gente acaba passando vez após vez no mesmo ponto. 9h34, estamos recebendo no Sextou de hoje Daryl Champlin, que é professor, antropólogo e terapeuta. Lembrando que você pode nos assistir e ouvir ao vivo pela nossa página do Facebook, Nova FM SV, e também pelo seu rádio 92.5, aliás, ainda também pelo site novafm.com.br. Temos o nosso WhatsApp 99121-4342, 99121-4342. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Nova FM 92.5. Você sabia que existem recifes de corais na foz do rio Amazonas? Não? Fica tranquilo, pouca gente sabe. Em 2016, cientistas divulgaram a descoberta de um recife formado principalmente por corais e esponjas. A raridade está onde o rio Amazonas encontra o Oceano Atlântico. O que espantou os cientistas é que pouca luz chega no fundo do mar ali, e recifes dependem de luz para sobreviver. Esta pode ter sido uma das maiores descobertas da ecologia marinha nas últimas décadas. Os corais da Amazônia podem ser um novo e único bioma, um universo inteiro a ser descoberto. Mas toda essa alegria pode estar por um triz. Empresas estão prestes a explorar petróleo por ali. Se fizerem isso, vão colocar em risco não só esse tesouro, mas nosso oceano e vários animais que vivem nele. Por isso, o Greenpeace agora embarca em uma nova luta e convida você para fazer parte disso. Vamos juntos defender os corais da Amazônia? Acesse defendaoscorais.org. São Vicente e suas histórias.
Entre as dezenas de atrações de São Vicente, uma delas é um zoológico e com entrada gratuita. O Parque Ecológico Voturuá é uma das últimas reservas de Mata Atlântica na área urbana da cidade. Tem mais de 100 animais de 20 espécies, como pássaros, répteis e mamíferos como os leões e um hipopótamo de 3 toneladas. Outras opções de lazer são um pesque pague, brinquedos para crianças e trilhas ecoturísticas. O Parque Voturuá fica na rua Dona Anita Costa, sem número, e abre de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. São Vicente e suas histórias. Cadu? Oi, Ritinha. Puxa, você continua com o mesmo rosto. Inclusive, a mesma blusa não dá, né? Já deu. Doe. O Exército de Salvação retira na sua casa roupas, móveis ou objetos em bom estado. Ligue 4003-2299. ZYU 752 Nova FM 92.5. Emissora da Sociedade Cultural e Desportiva Vicentina. Nova FM 92.5. Minutos, o Sextou está de volta. Estamos recebendo o terapeuta e também antropólogo, professor Daryl Champlin, que está falando hoje de liberação emocional, de energias, e vamos falar também de sonho, né, Paula? Com certeza, né? Porque uma das suas especializações é terapia do sono e terapia dos sonhos. E aí a gente queria abrir esse segundo bloco do programa falando a respeito disso. Como funciona e o que são as terapias do sono e dos sonhos? Vamos falar de sonhoterapia para ser mais preciso nesse sentido. O que acontece? Bom, a humanidade toda sonha. Toda ela. Não há relato de nenhum povo em lugar nenhum do mundo que não sonhe. Temos absurda quantidade de sonhos todas as noites. Ou todas as vezes que a gente dorme, digamos. Porque nem todos dormem à noite. Calcula-se que pode-se chegar de 35 a 50 sonhos por dia. Significando dizer que você tem para cima de 12 mil sonhos por ano. Se é uma função tão prevalente, porque ela é biológica, porque ela é emocional, porque ela é psíquica, mas se ela é uma função biológica tão frequente, significa dizer que alguma coisa ela traz, alguma função ela tem. Nada existiria no bicho humano que seja tão prevalente como o comportamento, se não tivesse algum significado, se não tivesse alguma valia. E o que se percebe é que, ao analisar os sonhos de uma pessoa por tempo suficiente, você vai entender a personalidade daquela pessoa. Porque os sonhos refletem quem o indivíduo é. Sonhos têm algumas categorias diferentes que poderiam ser analisadas em termos de sonhoterapia. Por exemplo, quando você deita e imediatamente dorme e sonha, nessa primeira fase do seu sono, a gente acredita que os sonhos têm a ver com a vida presente, o atual. Porque você está recozinhando o dia, você está com todas as coisas que aconteceram durante o dia frescas dentro da sua cabeça. Na sua segunda fase do sono, que é a do meio da madrugada, se você dorme à noite, é claro, você sonha com o passado. E no último ciclo, dizem, aquele que vem das 4 da manhã até as 7 da manhã, assim, mais ou menos, que é a média que a gente dorme e levanta, você está sonhando sobre o seu futuro. E muita gente acha que não é possível sonhar com o futuro. É possível. E a gente dá o que a gente chamaria, eu gosto de chamar isso de salto quântico, a gente pula para o futuro dias, meses ou anos. Agora, vamos pensar só em como usar sonhoterapia para tratar traumas. Que hora que esses sonhos vão aparecer? Geralmente pesadelos. Meio da madrugada. A pessoa registra o sonho que ela teve no meio da madrugada e leva aquele registro, no caso, para o consultório. Vai para o Zap, vai por Facebook, vai por telefone. Eu recebo ligação, eu recebo mensagem todos os dias que tratam de sonhos que a pessoa teve. A gente tenta correlacionar aquela simbologia com a vida da pessoa. Por exemplo, peixe para mim significa trabalho. Se eu sonho que o aquário está vazio, não tem trabalho para entrar. É um exemplo. O dentista, a cultura brasileira diz que se você sonha com dente, vai ter morte, né? Mas, na verdade, considerando-se o número de dentistas que tem na Baixada,
se todos os sonhos que a pessoa tem com um dente significaria morte, entende? Provavelmente a população da Baixada seria extinta em alguns poucos anos. E se dentista, cada vez que sonhasse com dente, simbolizasse morte, a população acabava rápido, porque são muitos. Entende? Então, é muito pessoal. E eu acho que sonhar com dente pode, para o dentista, ter a ver com dinheiro. Se o dentista olha dentro de uma boca e não tem uma cárie para tratar, ele não vai ter dinheiro, entende? Então esse sonho poderia, na minha visão, ser interpretado dessa forma. Então todos os símbolos têm que ser interpretados de forma individual. Você ministra algumas palestras sobre sonhos, eu assisti ainda na época da faculdade, e você tem algumas experiências muito interessantes com sonhos. Você poderia citar algumas delas, como, por exemplo, sonhos que você teve de coisas que aconteceram, você não sabia que estava acontecendo e depois você soube que aconteceu? Olha, quando você olha nos registros históricos que tratam de sonhos, você vai encontrar na literatura religiosa, milhares de anos atrás, pessoas falando sobre como os sonhos se cumpriram ou como os sonhos previram alguma coisa que ia acontecer. Minha vida pessoal tem o exemplo de um sonho que eu tive durante 12 anos e meio, recorrente, em que eu encontrava com uma pessoa numa festa, tirava essa pessoa da festa, levava para o meio da rua, dava um abraço nela e sentia os cabelos dela úmidos. E eu tive esse sonho por 12 anos. Comecei a ter o sonho com 12 anos de idade, 12 anos e meio de idade, e levou 12 anos para que ele se cumprisse. E ninguém poderia necessariamente imaginar que em 12 anos teria o fim que teve. Afinal das contas, eu fiz a pós-graduação para poder entender esse sonho em particular, porque ele não vinha, eu não entendi. 12 anos mais tarde, tornando uma história muito longa, bem mais curta, por correspondência eu encontrei com uma pessoa. Nós marcamos por correspondência. Naquela época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. Era a boa e velha carta. Boa e né? velha carta. E ela ia, e o correio funcionava bem. Bem, opa. Marcamos para encontrar numa estação de metrô. Ela chegou horrendamente atrasada. Mas quando ela virou o fundo do corredor e vinha à minha direção, eu sabia precisamente quem era aquela pessoa. Mas com precisão gráfica. Gente, eu me arrepio. Olha isso. Os meus joelhos ficaram moles. Eu sempre falo isso porque foi desse nível. Quando ela se aproximou, eu sabia precisamente quem era, depois de 12 anos e meio. Não podia falar isso pra ela, que seria uma cantada barata. Né? Ou ela iria fugir também, né? Porque a gente pode pensar. Um psicopata. Doido, né? Psicopata. Sociopata no mínimo, né? Tá. E à medida que a gente foi saindo, eu carregando as malas dela, claro que eu encurtei a história pra colocar tudo dentro de uma casca de noz, tá? Mas à medida que a gente subia a escadaria no metrô Paraíso, em São Paulo, garoou, e os cabelos dela ficaram úmidos da mesma forma que no sonho. Tá? É um sonho que a gente chama de precognitivo. Ele previu o futuro. Alguns dizem que tempo não existe, então na verdade estava tudo acontecendo simultaneamente. Não vou entrar no mérito dessa discussão. Mas aconteceu. Mas tem casos muito mais relevantes do ponto de vista da sociedade do que esse. Por exemplo, um moleque chega para tia, para professora da escola e diz, amanhã aqueles prédios não estarão mais ali. E a professora deu de ombros. Isso está acontecendo em Nova York. A professora deu de ombros. No outro dia os prédios não estavam mais lá. O ataque de 11 de setembro nos Estados Unidos. A professora lembrou do que a criança falou, comunicou à coordenadora pedagógica, que se preocupou, comunicou à diretora da escola, que se preocupou, chamou a polícia local, que se preocupou, que chamou o FBI, que foi lá e fechou a escola. Interrogaram o menino por 10 horas seguidas. Descobriram, porque o que eles achavam? Eles achavam que o menino tinha ouvido uma conversa dentro da casa dele de alguém que ia jogar o avião no prédio. Achavam que o menino era de uma família de um dos terroristas. E foi desvendado no fim que não tinha passado de um sonho. A criança tinha observado no sonho dele que os prédios cairiam. Como explicar isso? Como explicar? E era na véspera. O que se vê é que sonhos precognitivos, a principal carga, geralmente dentro de 3 dias a uma semana, eles já estão se formando e acontecendo.
sonho de último ciclo. Em termos de terapia, a gente não trabalha muito com isso. A gente trabalha muito com o passado. Cadê o trauma? Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que se consultou comigo, que ela tinha um sonho recorrente de estar atravessando a rua, segurando a mão do filho, chegando até a beira da calçada, na verdade, o filho se desprende, corre para o meio da rua, vem um caminhão, atropela a criança e mata. Esse trauma seguiu essa pessoa por mais de 10 anos, esse sonho traumático. E às vezes a gente tem uma intuição, né? E eu questionei para a pessoa, assim que ela me narrou o sonho, em que momento ela tinha feito um aborto. E se o sonho tinha mudado ao longo do tempo. Ela falou que a criança foi envelhecendo ao longo dos anos. E ela falou, como é que você sabe que eu fiz o aborto? Por 10 anos, no último sonho, a criança tinha quase 10 anos de idade. Por 10 anos ela teve um sonho de atropelamento, que para ela, emocionalmente, ela fez porque ela sentiu que ela precisava fazer o aborto. Decisão e responsabilidade dela. Mas a carga emocional daquilo foi tão grande que por 10 anos ela teve um pesadelo de atropelamento, que deve ser assim que é um aborto, deve ser tipo um atropelamento, né? Despedaça o feto. E aí ela entendeu. E daquele dia em diante ela não teve mais aquele sonho. Ela encontrou a paz com aquilo. Entende? No processo terapêutico de sonho terapia. Você falou, desculpa, Paula, rapidinho, você falou do sonho da criança, das Torres Gêmeas. É por isso que quando eu estou no aeroporto, já aconteceu, de eu não querer entrar no avião, porque eu vi uma criança chorando, falando, eu não vou entrar nesse avião, neurose, porque esse né? avião vai cair. Não, mas é desesperador. E ouvindo uma história dessa, lógico, não é tudo que a criança fala, a gente não vai fazer mais nada, mas assim, mostra pra gente que nós temos que levar em consideração aquilo que atormenta uma pessoa, seja uma criança, seja uma pessoa de idade, porque a consequência disso pode ser o que a gente falou no início do programa, a depressão e até mesmo o suicídio, não é, Darryl? Tem muita coisa que pode acontecer e é necessário prestar atenção, sim. Eu tomo decisões baseadas exclusivamente no que eu sonho. Se eu sonho que um projeto que eu estou planejando pode dar certo, eu dou andamento a ele. Se eu sonho que ele pode não dar, eu encerro e procuro outra forma de fazer o projeto andar ou mudo de projeto. Porque é respeitável assim. É necessário ouvir, sim. Uma vez decolando do aeroporto de Recife, eu não sei o que deu na cabeça daquele piloto. E eu estava lendo um livro chamado Crianças e Suas Vidas Passadas, sentado lá. Tô lá eu lendo aquele livro e o piloto vem e fala, olha, a primeira parte do voo vai ser tranquila, mas quando chegar em São Paulo, no estado de São Paulo tá chovendo muito, vai balançar. Eu não sei porque um cara fala um negócio desse, para deixar você apreensivo, vai te deixar louco. E aí eu fechei o livro e pensei, vou meditar um pouco para acalmar, porque a meditação faz isso. Mas enquanto isso eu estava vasculhando a mente para ver se eu tinha tido um sonho em algum lugar que indicasse que o avião que eu ia pegar ia cair. Não achei um registro desse. Terminei a sessão de meditação, abri o livro, voltei a ler tranquilo. Olha, balançou. Balançou. Mas eu tô aqui para contar a história. Graças a Deus. Ó, tem gente que nesse aviso do piloto já tinha infartado. Eu. Acho que... E é legítimo, sabe? Porque as pessoas que cercam pessoas que têm fobias não entendem o que a pessoa que tem fobia está passando. E é muito grave. É muito sério. E as emoções que se tem e as reações bioquímicas que tem no corpo são severas para pessoas que têm esse tipo de medo. A gente trabalha com fobia também, às vezes. E com um grau de sucesso até razoável. Por exemplo, a aracnofobia é talvez a mais prevalente fobia que existe. A pessoa tem medo de aranha. Grande ou pequena, não interessa, ela tem medo de aranha. Potencial de aranha picar você ou não interessa, ela tem medo de aranha. Mas tem medos muito mais esquisitos. Por exemplo, medo de umbigo existe. As pessoas têm medo do umbigo, literalmente. Delas ou dos outros? De qualquer umbigo. E eu não lembro agora o nome da fobia, mas é um tipo de fobia. E a gente precisa respeitar que as pessoas têm medo das coisas. A gente pode trabalhar para liberar aquele medo dela. E descobrir de onde veio.
Medo de elevador é clássico. As pessoas têm medo de andar de elevador. Algumas pessoas não andam, sobem 10 andares. Eu tenho uma amiga que ela não anda de elevador. E eu tenho um caso. A pessoa lembrou que, numa sessão, a pessoa lembrou que a mãe dela tinha coberto, num processo de regressão para chegar à memória, para poder liberar aquela memória, a mãe dela tinha coberto o berço dela com alguma coisa. Ela estava dentro do berço, a mãe dela foi lá e cobriu o berço. Talvez para fazer sombra para a criança dormir. Mas o efeito foi o oposto. Deu pavor na pessoa de ambiente fechado. Essa não andava de elevador. Até a gente achar aquele local do trauma dela e reprogramar aquele trauma. Entende? É sério. Ainda falando de sonhos, muitas pessoas têm medo de sonhar com morte. Que morreu, que se viu dentro de um caixão, que o pai morreu, a mãe ou o filho. Sonhar com morte, na maioria das vezes, está ou não está relacionado à própria morte? Não está. Sonhar com morte de ponto final não quer dizer morte em mais de 90% dos casos. É raro ter um sonho literal. É simbólico. O que é que está morrendo dentro de você? Qual é o processo que está acontecendo dentro de você, dentro das suas emoções, dentro da sua espiritualidade que está acabando? Como andam as suas relações? Como anda o seu namoro, o seu casamento? Como é que estão as coisas? Por que você sonhou com a morte? Quem morreu? Então você correlaciona a simbologia da morte com o fim de um ciclo, com o fim de um relacionamento, com o fim de um emprego. Se eu sonhar que eu bato o carro, é problema. Porque o carro é o meu veículo é o meu trabalho. Entende? Se alguém morre dentro desse carro, eu estou duplamente preocupado. Mas não é da morte em si, é do fim de um ciclo. Agora, também falando disso, e a gente citou algumas coisas, sonho, a gente citou a questão da terapia mesmo, a importância da gente olhar para dentro. Porque a gente sempre olha para fora, né? Eu costumo falar até para os meus filhos assim, crianças, o autoconhecimento é uma virtude. Você precisa se autoconhecer para saber até onde você vai. Quais são os seus limites e quais não são. Isso em qual medida isso é importante para o nosso desenvolvimento? Seja ele psicológico, intelectual, emocional, espiritual, enfim, para tudo. A partir do momento que você entende como você reage às coisas e o que é que faz você reagir, a partir do momento que você tem a compreensão de o que é que está pegando para você, é o momento que você consegue construir. Ou desconstruir. Porque são ambos igualmente importantes. Desconstruir uma mentira que você manteve durante toda a sua vida. Reprogramar o seu sistema de crença. Construir um sistema de crença novo. E tem gente que acredita que não dá para mudar hábito. Mas dá. E nem é tão difícil assim. Como é que você muda um hábito? Sabendo que ele é um hábito. Como é que você muda um vício? Sabendo que ele é um vício. E tendo a disposição para investir o esforço necessário para fazer. Não adianta, por exemplo, alguém chegar... até é um pouco contraditório, de vez em quando a gente quebra isso. Mas não adianta uma pessoa ser levada para por outra pessoa, para um consultório de psicólogo, ou seja o que for, quando a pessoa não quer fazer o processo. E muita gente não quer sair daquela zona de segurança que tem. Vamos dizer assim, vamos supor que a sua zona de segurança séria, que você é 20 centímetros em diâmetro, né? Você está dentro de uma zona de segurança aquela ali. As pessoas não querem sair 5 centímetros além daquela zona de segurança, porque afinal das contas é uma ameaça. Isso tem que ser reprogramado. E só se reprograma isso quando você tem a consciência. E você só tem consciência disso quando você olha para dentro. E aí, nesse processo todo, a gente fala assim, eu mesma já falei para várias pessoas próximas a mim, vocês precisam fazer terapia, que é maravilhoso, é ótimo. O que leva a pessoa, muitas vezes, à terapia? Eu tenho a sensação, a impressão, até por observar, que quando a pessoa procura ajuda, é porque ela não aguenta mais o sofrimento, mas precisa chegar nesse ponto extremo? Normalmente precisa. Normalmente precisa porque as pessoas não têm disposição de investir o esforço. E dá trabalho. Dá trabalho. Não é só o trabalho de você ir até o local e fazer. Dá trabalho de você enfrentar. Então, normalmente, as pessoas que chegam lá são pessoas que estão no limite. No limite. E eu sempre digo que se a pessoa não vai, é porque não está no limite, está ótimo assim. Vai chegar a hora. Se a pessoa for levada exclusivamente, ela vai chegar lá e não
vai carregar. A não ser que, claro, ela chegando lá, ela perceba, nossa, não é que é verdade mesmo, eu preciso disso, né? Mas é um processo muito pessoal, é um investimento muito pessoal. E, curiosamente, normalmente são as mulheres que têm mais impulso para fazer o processo, homens não. Talvez pela lógica do raciocínio, dizendo que homens têm que ser sempre mais fortes e coisa e tal. O que absolutamente não é verdade. Agora, para você ter uma ideia do quão grave isso, teve uma pessoa que foi lá e eu disse, olha, o seu caso precisa de psiquiatria no começo, para que você possa entrar no prumo. Acho que você precisaria tomar um ansiolítico para reduzir isso, e aí a gente trabalha paralelamente. E ele me disse assim, nossa, mas se alguém descobrir que eu fui no psiquiatra, e se alguém descobrir se isso aparecer no meu currículo, como é que eu arrumo um emprego depois? Essa era a preocupação. Em vez de dizer, realmente eu preciso, porque senão eu não vou achar emprego de qualquer maneira. Imagine, então, se você para pensar sobre este nível de, não vou chamar de distúrbio, mas de desconforto mental. Mas a pessoa está dentro dela mesma combatendo aquilo o tempo todo. É muito complicado. Nós temos uma pergunta aqui direto da Austrália. Da Austrália. Da Fabiana De Donato, que diz assim... Minha irmã, gente. Irmã da Paula De Donato. Eu descobri que tenho pânico de passar por pontes grandes recentemente. Isso tem algum significado? Talvez tenha um trauma associado em algum momento da vida. Alguma coisa que aconteceu. E não precisa ser numa ponte. Pode ser numa coisa que parecia não ter fim. A Fabiana mudou-se alguns anos atrás do Brasil para a Austrália. Tá. Ponte pode ter relação com essa mudança? Penso que não. Não? Não. Penso que tem a ver com alguma coisa física que tenha acontecido em algum momento. Algum susto. Por exemplo, isso é absoluta e pura especulação, mas São Paulo, às vezes, você está em cima de um viaduto daqueles e os caminhões passam, aquele negócio balança. Balança, você não sabe. Às vezes você está subindo aqui pela Imigrantes e os caminhões estão passando, aquele viaduto está balançando. Uhum. Se você tem uma experiência deste tipo, ela pode... E, de novo, o trauma não precisa ser um trauma que seja tão grave assim. E nem representou risco de vida real. Mas a pessoa passou por aquele medo, passou por aquele susto e aquilo ficou gravado. Se você achar o local onde aquilo ficou gravado, o momento no tempo, o local no corpo onde aquilo está gravado, você libera. Você libera. Então, fobia como qualquer outra essa. Só que você tem que achar onde começou. Podemos estourar o programa uns 45 minutos? Que ainda faltam algumas perguntinhas aqui, coisa rápida. Queria abordar só mais um assunto rapidamente, Daryl. Temos 2 minutinhos. Sobre a energia. A gente fala muito de energia positiva, falamos isso também no início do programa. E existe uma crença, não sei se é crença, mas assim, a gente ouve falar que quando chega uma energia negativa em casa, ela atinge os eletrodomésticos, queima a geladeira, queima o fogão, queima a máquina de lavar. Isso é verdade? É fato. É fato. Todos nós e tudo que nos cerca é energia, ponto final. Não tem jeito de discutir isso. É atômico. Esse negócio de vou mandar uma energia positiva para o meu filho que tem uma prova hoje. Absolutamente real e funciona. Tudo, ponto, é energia. Se você conhece um pouco sobre física do átomo, você vai saber disso. É energia, tudo. Descobriram-se 2 coisas. Se eu estou profundamente triste, eu afeto todos os que me cercam. Todos. De uma certa forma. Há umas pessoas mais suscetíveis a isso do que outras. Porque se deixam ou não se deixam ser afetados. E descobriram outro negócio bem mais interessante, porque vamos falar do lado bom disso, da energia. Descobriram que o coração emite um campo eletromagnético. O coração, o órgão, o coração emite. Que emana. Se eu estou feliz, a minha felicidade emana, e já conseguiram fazer a medição da distância. Então, acredita-se que em torno de 2,5 metros a 3 metros, sendo detectável, talvez mais distante, o maquinário ainda não detecta tão bem, não é tão sensível assim. Mas, se eu estou muito feliz, você que está sentado aí do outro lado, que está a menos de 3 metros de distância de mim, está recebendo essa propagação de onda.
a gente acredita na quântica, na física quântica, que a mentalização e a transmissão mental de energia, por isso que dá para fazer reiki à distância, chega a pessoa onde ela estiver, baseado nesse mesmo princípio da propagação. Fisicamente já foi medido o campo eletromagnético do coração. Mentalmente já foi medido. Daria para falar sobre isso durante umas 7 horas aqui. Mas mentalmente já foi medido que você consegue afetar instantaneamente em qualquer lugar do mundo ou do universo. Incrível. Dá pra gente continuar aqui. A gente pode chamar de novo na próxima sexta, na outra sexta, né? Você pode fazer parte do programa, na verdade, o né? assunto não acaba. 10 horas e 1 minuto. Muito obrigada, Daryl, pela sua presença. Ficaram muitas perguntas aqui para serem feitas. Eu recebi muitas mensagens aqui falando que também tem medo de avião, sobre sonhos. Então, com certeza, nós vamos convidá-lo novamente. Você vai retornar e vamos tirar um programa para falar só sobre energia. Opa, isso é interessante, porque afeta tudo. E é tudo. Com certeza. Daryl, obrigada pela tua agradeço. presença aqui. É sempre um prazer te receber e é sempre uma palestra, um ensinamento maravilhoso. Obrigada a você, aos nossos ouvintes. Um excelente final de semana. Ari? Obrigada ao Gabriel Silva, que esteve no comando da mesa de som. Um ótimo final de semana e até sexta que vem. Tchau. Tchau, tchau. Nova FM 92.5. São Vicente e suas histórias. Uma das atrações do Parque Ecológico Voturuá em São